Boa noite, meu nome é Isaac Coelho Castro, estudando no curso de Engenharia da Computação, e hoje eu vou fazer uma previsão do clima utilizando uma Naive Bayes. Uma Naive Bayes ela seria tipo uma relação entre diversas probabilidades, independentes ou independentes, para poder dar um resultado final. Como aqui nós temos precipitação, temperatura máxima, temperatura mínima, vento, tudo isso para poder definir se está chovendo, se vai ter neve, se vai ter sol. Aí, a partir disso, eu vou utilizar a biblioteca Pandas, que dá tabelas numéricas. Aí ele realiza estruturas de operações também. A NumPy, que ele dá arranjos e matrizes. A Matplot, que ele dá gráficos e visualização de dados. E uma versão melhorada da Matplot, que é a Seaborn, que relaciona a Pandas com a Matplot, que é uma versão melhorada, basicamente. Aí, a partir disso, eu vou usar o From Colab, o From Google for Colab, que é para poder importar do Drive o arquivo que eu vou utilizar, que não vai dar para poder rodar porque o meu computador é meio lento e trava um pouco. Aí eu coloco isso aqui e crio um data frame. Aí eu executo esse data frame e ele dá toda a tabela aqui que eu vou ter que utilizar. Aí a partir disso eu posso botar um info que ele dá uma rápida descrição dos dados, como total de linhas, número de colunas, tipo de série, se há valores nulos. Eu também posso criar um describe, que ele dá desvio padrão, média, máximo, mínimo, percentil. Eu também posso botar o ISNA, que ele serve para poder dizer se há valores ausentes na matriz. E como você pode perceber aqui, não há nenhum. Eu também posso usar o duplicated para poder verificar se há duplicações no data frame. E como você pode ver, não tem nenhum aqui. A partir desse código aqui, esse data frame, eu posso escolher uma temperatura mínima e a partir desse outro aqui, que é a mesma coisa, só que trocando aqui a temperatura mínima pela máxima, eu posso escolher a maior temperatura que tem entre esses dados. Com tudo isso, eu posso criar também um histograma. Através desse código aqui, eu coloco aqui figure para poder escolher uma figura, eu seleciono o parâmetro e utilizando o Seaborn, eu posso escolher um histoplot, que é o histograma, e colocar aqui, utilizando a temperatura máxima. Logo abaixo, existe outro histograma, só que ao invés de ser o histograma da temperatura máxima, é o da temperatura mínima. Tanto é que há diferenças entre eles, você pode até perceber. Logo após isso, eu crio um data frame, utilizando um lock, que ele cria uma seleção dos data frames utilizados, eu vou escolher o date, que é a temperatura máxima. Eu crio outro data frame, onde eu coloco o date aqui, selecionado. E dentro desse date eu posso escolher o ano e o mês. Logo após isso eu seleciono a Seaborn Faced Grid, que ele visualiza a distribuição da variável, bem como a relação entre várias variáveis separadamente dentro de um conjunto. Eu pego aqui o data frame, igualo Q igual a year, que é ano, coloco o parâmetro, e dentro desse eu crio um map, um line blot, que seria um gráfico de linha, com as variáveis mês e temperatura máxima. Coloco um nome do lado do gráfico, como você pode ver mês aqui, e temperatura máxima em graus, que está bem aqui, e o mês está ali embaixo. E coloco um título, que eu utilizo o cool name, e qual cool é o ano. E crio um show. E coloco ptl show para poder executar. Logo abaixo é a mesma coisa. Só que enquanto o primeiro é a temperatura máxima, esse outro aqui é a temperatura mínima. Você pode até ver aqui que há certas diferenças entre eles. Logo embaixo, eu uso esse paste grid novamente, ano. Só que ao invés de eu colocar o line blot, eu coloco um scatter blot, que ele cria um gráfico de dispersão entre duas variáveis numéricas. Aí ele vai utilizar pontos para representar o valor da variável no eixo X e outro valor na vertical. Você pode até ver aqui que são praticamente os mesmos comandos, só muda o scatter blot. Aí aqui é a precipitação. Logo abaixo é a mesma coisa, só que ao invés de ser a precipitação, é a velocidade do vento. E com tudo isso aí, eu coloco o data frame do Weather Value Console,
para poder contar quantas vezes o valor se repete. Você pode ver aqui: chuva, sol, neblina, chuvisco e neve. E crio um weather. A partir disso, eu crio uma figure com esses parâmetros e crio um countplot, que seria um gráfico de barras, utilizando a variável weather. Você pode até ver aqui que os valores são a mesma coisa. Olha a diferença de sun, que é sol, e chuva para todos os outros. Eu também consigo criar um gráfico de pizza usando esse valor. Eu coloco o valor icons aqui no x, na variável x. Crio uma figure usando esses parâmetros e coloco plt.py, que seria a torta em inglês. Coloco o x, que seria o labels x.index, que seria todos os nomes como snow, drizzle, fog. Coloco a porcentagem. Coloco o start angle, que seria o parâmetro usado para gerar o início do gráfico de pizza, se é anti-horário, horário. Coloco diferentes cores. Coloco um título e executo um plt show. E aqui está o gráfico. Aí, embaixo, eu uso um data frame drop, que ele serve para poder remover linhas ou colunas. Dentro dele, aqui tem axis1, que seria para remover colunas. O axis 0 ele remove linhas, e existe uma diferença para poder. Logo após tem o inplace. O inplace ele serve para poder remover no data frame atual quando for true, ou retorna uma cópia onde a remoção foi feita, quando for false. Logo após isso, a partir daqui, eu vou usar as variáveis de Machine Learning, que é essas aqui. Dentro dessas aqui, de modelo de seleção, eu escolhi o Train Test Split, que ele serve para poder colocar uma parte dos dados para treinar e outra parte para avaliar o desempenho. Eu selecionei uma Navy Bayes e essa daqui. Eu coloquei a Metrics, que eu coloquei a acurácia, a Classification Report, a matriz de confusão, e coloquei para pré-processar no Label Encoder. Essa daqui é muito importante, por causa que boa parte dos dados eles vêm na forma de texto. E a Label Encoder, ela converte esses dados em valores numéricos. E clico em e seleciono o info e executo. Aí a partir daqui você pode ver aqui. Aí no null, esse daqui serve para poder indicar que não há objetos faltando. É quase a mesma coisa lá da primeira tabela. 6 colunas, é um resumo isso aqui. Aí eu coloco esse Label Encoder como se fosse LR e coloco o header dentro desse Label Encoder para poder selecionar, para poder transformar os dados. A partir daqui eu crio um data frame, coloco o x aqui e coloco em x. Temperatura mínima, temperatura máxima, precipitação, vento. E em y eu coloco o clima. Aí aqui vai ficar x vai treinar, x vai testar, y vai treinar, y vai testar. E coloco isso aqui, ó, Train Test Split, que é aquilo ali que eu falei na primeira parte, que ele pega uma parte dos dados para treinar, outra para testar. E coloco um test size e um estado de aleatoriedade de 42. Seleciono o modelo, que é a Navy Bayes gaussiana. Coloco uma parte desse modelo para poder treinar, x e y. E através desses treinos eu posso prever os valores, utilizando o teste. Aí aqui tem a acurácia score, aí vem aqui a parte do teste e a previsão. A matriz de confusão, teste, previsão. E a Classification Reported, que tem teste, previsão e a divisão por zero. Que isso aqui é muito importante, que de vez em quando aparece. Aí aqui está em 1 para poder negar essas divisões. Aí aqui tem o resultado, eu coloquei acurácia e eu pedi nesse módulo aqui para poder ser 2, e ficou 0.83 acurácia. Logo embaixo eu pedi a matriz de confusão e a Classification Reported. A matriz de confusão ela é usada para esses problemas, porque as linhas elas representam as classes reais e que os resultados deveriam ter sido, e as colunas representam a previsão que fizemos.
Aí, a Classification Reported é as métricas dos problemas de classificação. Ou seja, essas aqui são as partes mais importantes desses mesmos problemas. E a partir disso aqui, eu acabo a explicação da Weighted Prediction Naive Bayes. Muito obrigado e boa noite.